Boa noite, povo de Deus. Segundo recado de Deus nesse dia, nesse domingo 22 de março de 2020, eu queria meditar sobre o seguinte tema nesse momento: concentre seu olhar em Jesus, não na força do coronavírus. Concentre seu olhar em Jesus, não na força do coronavírus. Esse tema me veio à mente diante da passagem que está lá em Mateus. Eu quero ler para você. Mateus 14, verso 28 em diante nos diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, esse texto de Pedro prova-nos mais do que tudo que quando nós focamos nosso olhar nas dificuldades apenas, tirando Jesus de cena, tirando o foco do nosso Redentor, do mantenedor das nossas vidas, nós sucumbimos, nós caímos, nós tendemos a entrar numa espécie de depressão espiritual. Pedro, interessante que no início, quando depositou sua fé em Jesus de forma mais ativa, enfática, ele anda sobre as águas. E Jesus o permite até chamando para que ele fosse de encontro ao mestre. Mas interessante que nesse mesmo momento Pedro fica feliz, né? As ondas do mar parecem não causar nenhum pânico, nenhuma tristeza pelo poder de Jesus que ele estava contemplando. Quando ele contempla a presença de Jesus, quando ele olha para Jesus, ele então consegue andar por sobre as águas. Eu queria que você pensasse nisso diante do Covid-19. Não podemos subestimá-lo, não podemos brincar nem debochar que é uma simples gripe, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer que tem um Deus soberano, seu Filho bendito Jesus Cristo, que cuida de cada um de nós. Então pense nisso seriamente, pense nisso como onde sua fé está diante de tudo isso. Assista jornais, sim, assista notícias nas redes sociais, televisivas, que te deixem informado, esteja por dentro dos meios de saúde que te façam estar cada dia mais prevenido diante de tudo isso. Todavia, não esqueça de pôr os olhos de sua fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, porque é Ele que está presente no barco da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa trajetória. E quando Pedro concentra o seu olhar no poder presencial de Jesus, Pedro, ele então é contemplado não só andando sobre as águas, mas também tendo a presença real de Jesus Cristo no meio dele e dos seus demais discípulos. O texto ainda menciona que Pedro, infelizmente, reparou muito na força do vento, né, sobre as águas. Quando reparamos na força de notícias de que na Itália já morreu tantos mil, na China já morreu também mais de 3.000 pessoas, no Brasil muitos casos suspeitos têm crescido, em São Paulo, em Guarulhos especificamente, até ontem tínhamos quatro pessoas confirmadas, muitos suspeitos. Então, se nós formos mentalizar isso e deixar isso aflorar no nosso coração, nós tendemos a cair espiritualmente, nós tendemos a tirar Deus do foco. Então, não deixemos as notícias, por mais importantes que sejam, golpear o nosso coração, nos afastar de Deus, mas pelo contrário, que usemos desse momento mais do que nunca para pegarmos mais ainda a nossa fé diante do nosso bom Deus. Que pensemos nisso seriamente, que coloquemos isso como objetivo de nossa vida. Como tenho reagido diante do coronavírus, diante do Covid-19? Tenho considerado os cuidados que devo ter, mas ao mesmo tempo, onde está a minha fé? Onde minha fé está ancorada? Apenas nos médicos? O rei Uzias confiou muito nos médicos, um rei do Antigo Testamento, na Bíblia, e ele fez uma questão muito valiosa, muito benéfica em confiar nos médicos. Porém, de outro lado, ele consequentemente fez algo ruim, pois ele tirou Deus de cena e não consultou a Deus e não buscou orientação divina. Então, nosso papel como povo de Deus, para mostrar nossa força em Deus, esse mundo que está desesperado, ore, vigie, lute, mas não esqueça que Jesus Cristo é que tem o controle absoluto de sua vida, da minha e da sua vida. Que Deus
nos abençoe muito nessa noite de domingo, dia 22 de março de 2020, e que tenhamos bom êxito no combate, na contingência ao Covid-19. Desejo que você medite também esse texto com a sua família. Eu quero endossar, ou melhor, eu quero incentivar você a ler esse texto na sua casa, a reler com cuidado essa porção da Escritura Sagrada, a abrir com os seus filhos esse texto, que você converse com seus filhos, com a sua esposa, com quem faz parte do seu lar, a partir desse texto. Em quem tenho crido, né? Mais nos médicos ou em Jesus? Ou, por que não, nos dois, mas sem tirar Jesus de cena como autor e consumador da nossa fé, né? Pense nisso com carinho e com toda responsabilidade cristã para o bem de cada um de nós. Que Deus abençoe. Esse é o nosso breve recado desse domingo. Um abraço. Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos, eu quero deixar aqui também a minha mensagem, uma mensagem cantada, falando sobre a grandeza desse Deus que é atuante em nossas vidas. E em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então você não tem muito o que temer, simplesmente você precisa confiar mais nele. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É isso aí, que o amor de Deus continue fortalecendo a nossa fé, que o amor de Deus possa nos motivar a confiar totalmente nele, que Deus assim nos fortaleça a nossa fé com muita graça. César.
Tá gravando, você pode bater a palma e falar que é.